A epígrafe diz: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu a palavra e ele teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, os 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. 8. Fiquei, pois, só eu e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se a minha formosura em desmaio, e me retive a força alguma. 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu tremendo. O 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Peço que o Marlon me dê uma força aí, se puder. O livro de Daniel é um livro bastante conhecido, e a gente sabe que Daniel ele foi um jovem, mas um jovem que ele se destacou muito. Apesar de ele estar numa terra estranha, numa terra que não era dele, não era dos costumes que ele usava, que ele vivia. Apesar de ele ter saído da terra onde ele morava, ele foi um jovem que mesmo assim ele continuou a perseverar. Ele continuou crendo que valeria a pena ser fiel. E ali a gente vai ver que ele é meio que sequestrado, né? A palavra de Deus diz lá no capítulo 1 de Daniel que no ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor e ele foi até Jerusalém e ele falou assim: olha, eu quero tirar os jovens daqui. Só que o rei Nabucodonosor ele falou assim: não pode ser qualquer um jovem, não pode ser qualquer jovem que eu vou pegar e vou levar para a Babilônia, não. E Deus ele permitiu com que ele levasse jovens. Só que ele falou assim: ó, eu tenho algumas ordenanças e esses jovens que vão vir para cá não é qualquer um jovem. Tem que ser jovens sem defeito nenhum, jovens de boa formosura, jovens que são instruídos na palavra, ou seja, não qualquer jovem. E aqui eu já abro um parêntese dizendo que o inimigo, quando ele vai pelejar, ele não vai atacar aquele que está parado. O inimigo ele vai sempre procurar aquele que se destaca na obra, aquele que está sempre procurando buscar a face do Senhor. Então talvez nessa noite você entrou achando: para que tanta tribulação, para que tanta perseguição? Mas é porque o inimigo ele está preocupado em tragar vidas daquele que ele sabe que faz a diferença na obra. E aqui ele deu umas ordenanças, ele falou que era aqueles jovens que tem bastante habilidade, sabe? Porque não é qualquer um que eu vou levar para o meu palácio. E ali ele levou um monte de jovens, e dentro deles ele levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E não é novidade para ninguém que o nome deles eles foram trocados naquele lugar. Daniel se chamava Beltesazar, os demais Azarias, Misael e Ananias. E ali eles foram morar na Babilônia. E chegando lá, o rei separou os jovens por 3 anos. Por 3 anos o rei ele chamou o chefe dos eunucos e falou: vocês vão ficar responsáveis por esses jovens, vocês vão cuidar de cada um desses jovens aqui, e a cada dia eu vou dar a minha porção de manjar. A porção dos manjares do rei, a gente vai ver que não era coisa ralé. Quando o inimigo ele vai se apresentar para a nossa vida, ele não vai nos dar coisa ruim, aquilo que ele sabe que a gente não gosta. Se ele sabe que você gosta de um prato bom, ele vai oferecer um prato bom. E ali diz que o rei, todo dia ele oferecia manjar. E ali Daniel, quando ele chegou lá na Babilônia, ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. E não só ele, ali também foi junto com ele Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que, mesmo assim, o pessoal, aqueles jovens todos que foram separados, querendo comer os manjares do rei, eles foram até o chefe dos eunucos e falou assim: ei,
experimenta da gente outra coisa. Eu não quero comer esse manjar não, dá pra gente legume, dá pra gente outras coisas que podem, sabe, nos acrescentar, mas nesse manjar eu não quero não. E ali Deus, pela misericórdia, achou graça, fez com que os eunucos tivessem graça pela vida deles e falou assim, olha, mas como é que eu vou experimentar vocês por esses 3 anos? E ele falou assim, não, experimenta a gente só alguns meses e você vai ver se a gente vai ter diferença ou não. E ali eles se separaram, né? Decidiram não se contaminar com os manjares do rei. E a Bíblia diz que passando o tempo deles comendo aqueles manjares, aquela porção diferente, a Bíblia diz que chegou um tempo que eles foram fazer uma comparação entre os 4 jovens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, e sobre os outros jovens que foram levados para lá. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles aparentavam ser mais... Eles aparentavam ter a formosura melhor do que aqueles que se decidiram contaminar com os manjares do rei. E aqui eu já entro uma frase bastante conhecida, que a missionária Alice diz que quem dá para Deus o que ninguém dá, recebe de Deus algo diferenciado. E aqui a Bíblia diz que eles foram diferentes. O semblante dele não estava como o semblante dos outros jovens. Dava para ver como se tivesse o brilho do Espírito Santo sobre a vida deles. E se a gente for entrando na história, vai dizer que o tempo vai passando e o rei, ele teve um sonho, e um sonho muito perturbado, e ele ficou com o espírito dele perturbado, e ele mandou chamar todo mundo. Ele falou, chama os astrólogos, chama os magos, chama todo mundo que consegue interpretar os sonhos. E a Bíblia diz que para Daniel, para esses 4 jovens que se separaram, Deus derramou um dom especial, um dom de interpretação de sonhos, uns dons que se pudessem ser mais acrescentados do que os outros jovens. Não que os outros jovens não ganharam dons, só que como eles se separaram, Deus decidiu dar para eles algo diferenciado. E ali a Bíblia diz que o rei estava muito furioso e ele queria saber, porque ele estava perturbado, ele não conseguia nem dormir mais. E ele pediu para que todo mundo se apresentasse. Ele falou, ó, quem não souber desvendar esse sonho que eu tive, eu vou mandar estraçalhar, eu vou mandar acabar com todo mundo. E ali esse recado chegou até Daniel, e Daniel ele falou assim, pede para o rei mudar o tempo, pede para o rei nos dar algum tempo. E eu aprendo muito com o Daniel, porque muitas das vezes a gente não quer esperar um tempo, a gente quer fazer tudo na nossa hora, a gente quer fazer tudo naquele momento que chega uma afronta pra gente. Mas meu querido, nessa noite espere o tempo. Pergunta a Deus se é o tempo de você ir, pergunta a Deus se é o tempo de você falar. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para cada coisa, um tempo determinado para cada ocasião. E aí Daniel ele pede um tempo ao rei e fala assim, ó, fala para ele que a gente vai ter um tempo. E Daniel ele vai, consulta Sadraque, Mesaque e Abednego e pergunta a eles, pede para eles, conta o que o rei tinha ordenado. E ali a Bíblia diz que de noite, quando Daniel ele orou, Deus revelou a ele o sonho. E ali ele glorificou a Deus, porque Deus tinha dado ele aquele sonho. E aí imediatamente ele foi na presença do rei. E o rei chegou e falou para ele, olha, eu tive um sonho e eu estou mandando matar todo mundo que não souber desvendar esse sonho. E Daniel ele falou assim, olha, o sonho que você teve, nem mágico nenhum, nem astrólogos, nem nenhuma outra pessoa consegue desvendar. Mas existe um Deus no céu, existe um Deus no céu que esse sim, ele é o dono de toda a sabedoria. E esse rei, e esse Deus no céu, ele me revelou o sonho que o Senhor teve. E ali o que me chama a atenção também é que quando Daniel ele vai falar, ele fala assim, olha, mas Deus me revelou esse sonho, não porque eu sou mais inteligente do que todo mundo, não porque Deus me tem como queridinho, nem como outra coisa, mas para que só pudesse saber o rei, o que é aquilo que está incomodando ele. E ali Daniel ele interpreta o sonho todo que Deus tinha revelado para o rei. E o rei de fato glorificou a Deus pela vida de Daniel. E Deus ele decidiu honrar Daniel, porque o rei tinha falado que ele ia honrar aquele que soubesse desvendar todo o sonho que ele teve. E a Bíblia vai dizendo que depois do 2º ano do rei Nabucodonosor, aconteceram mais outras coisas. Ele levantou uma estátua de ouro e ele queria que todo mundo adorasse aquela imagem. E ali ele lançou um decreto e falou, ó, toda vez que tocar a trombeta, as buzinas, os demais sons, todo mundo tem que se prostrar e se adorar diante dessa imagem que eu coloquei. Só que, irmãos, quando nós somos chamados para fazer a diferença, custe o que custar, vai valer a pena todo o sacrifício. E aí a Bíblia diz que quando o rei ele lançou esse desafio aí, essa lei, eles ficaram na posição que Deus colocou. Eles podiam naquela época ter respeitado o que Deus colocou, mas eles entendiam que Deus tinha
de fato chamado eles para uma grande obra. E se Deus de fato te separou para uma grande obra, aconteça o que acontecer, não desiste não, não desanima não. E ali a Bíblia diz que quando o rei ele tocou os sons, tocou a trombeta, o povo todo se prostrou e adorou. Só que eles não, eles permaneceram de pé. E o rei ele foi e perguntou para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito isso tudo que vocês não se prostraram perante a mim? E eles falaram: não se necessita de responder sobre esse negócio. Eles sabiam que eles tinham crido. Naquele mesmo momento ele podia falar: não, a gente teve um Deus. Só que não, eles sabiam que havia um Deus. E ali pelo decreto do rei, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que aquilo que tinha, de que a fornalha tinha. Porque ele tinha decretado que aquele que não se prostrasse ele ia se jogar na fornalha. E não é novidade para ninguém que até na fornalha Deus ele permaneceu sendo fiel. E se talvez você não quer tomar alguma atitude com medo do que vão falar, mas que contraria a vontade de Deus, não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não. Faça aquilo que é a vontade de Deus, porque nós temos que engrandecer o nome do Senhor. E se Deus de fato ele nos chamou, Deus ele é fiel para ir conosco até o fim. E ali o rei jogou eles na fornalha. E quando estava dentro da fornalha, o rei não entendeu nada, porque os soldados que estavam vigiando a fornalha falaram assim: olha, o senhor jogou 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4 pessoas e eles estão passeando para lá e para cá. E o 4º homem da fornalha era Jesus, que estava lá, que garantiu eles lá dentro daquela fornalha. E a Bíblia diz que o rei ele se maravilhou quando eles viram que eles entraram na fornalha e não aconteceu nada, porque é assim que Deus faz. Se Deus ele nos chama, Deus ele nos garante até o fim. E ali Deus ele foi engrandecer o nome do Senhor. O rei ele engrandeceu o nome do Senhor pela vida daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. E a Bíblia vai dizer que o tempo foi passando e o rei ele pegou Daniel, achou graça em Daniel e confiou o Daniel, colocou ele uma responsabilidade de governador. E ali Daniel ele estava como se ele estivesse governando o rei, e ele ficou a parte de tudo. O rei entregou tudo na mão dele. Só que algumas pessoas não gostaram, algumas pessoas não se alegraram do que tinha acontecido, e eles procuravam fazer de tudo para acusar Daniel. Só que a Bíblia diz que eles não encontravam brecha nenhuma. E quando a gente tampa todas as brechas, o inimigo ele se levanta. O inimigo ele tenta procurar tudo para nos apontar, para falar sobre a nossa vida. Só que ali, como Daniel, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, um espírito que ninguém tinha. E eles ficavam furiosos porque eles procuravam ver alguma falha dele. E eles falavam: não é possível que esse cara não erra, não é possível que esse cara não pisa fora da faixa. Porque Daniel ele sabia em quem ele tinha crido. Daniel ele podia falar: eu estou num ambiente que não é meu, eu estou num ambiente aqui que não é propício à minha religião, então eu vou me contaminar, eu vou aproveitar que está todo mundo fazendo. A voz do povo é a voz de Deus, mas não, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E a Bíblia diz que Daniel ele foi e continuou na mesma ligação dele, e 3 vezes ao dia ele orava, e dentro do quarto dele. Só que aí eles perturbaram aqueles homens, eles foram até o rei e falaram: não, rei, vamos fazer uma coisa, eu já sei, bota uma lei aí que nos próximos 30 dias ninguém pode adorar nenhum outro Deus. Bota uma lei aí que se alguém fizer oração para outros deuses que não sejam os deuses do Senhor, rei, que esse homem seja lançado na cova dos leões. E ali a Bíblia diz que o rei ele não queria, mas ele já tinha dado a palavra dele e ele assinou esse decreto. Só que o tempo todo o rei ele pensava em Daniel, porque o rei ele tinha uma enorme admiração por Daniel. E ali a Bíblia diz que ele, colocando essa ordenança, esses homens eles foram perseguindo Daniel e encontraram Daniel orando. E encontraram Daniel orando, fazendo a vontade de Deus. E às vezes a gente quer fazer tantas outras coisas, mas Daniel ele estava ali, mesmo ele sabendo daquele decreto, ele sabia em quem ele tinha crido. E a Bíblia diz que aqueles homens eles acusaram Daniel e foram direto ao rei. E na mesma hora o rei ficou preocupado, porque o rei de fato ele admirava muito Daniel, porque Daniel ele trabalhava como ninguém. Daniel ele era muito esforçado, mas o rei ele já tinha dado aquela palavra, e a palavra do rei ela tinha que ser cumprida naquela época, porque ele dava a palavra dele, e quando ele carimbava com o anel era sinal de que não podia voltar atrás. E mesmo assim o rei ele mesmo
com o coração apertado, de ter que jogar Daniel na cova dos leões, ele vai até Daniel e fala assim: que o teu Deus te guarde nessa cova dos leões, irmão. E o que chama a atenção é que mesmo aquele rei servindo a deuses pagãos, ele na mesma hora ele creu que o Deus de Daniel fosse salvar ele. E a Bíblia diz que ele admirava tanto Daniel que ele não conseguiu dormir. Ele passou a noite toda em jejum, ele não deixou tocar nenhuma música porque ele estava preocupado com Daniel. E assim que amanheceu, ele foi correndo na cova dos leões, irmão. E quando ele chegou na cova dos leões, ele gritou: Daniel, Daniel, meio com medo. E Daniel, ele falou: eu estou aqui, o meu Deus, ele me livrou, ele fechou a boca desses leões. E que coisa interessante, irmão. Às vezes a gente fica com medo de fazer algo, achando que Deus ele não vai ser conosco. Mas não fica com medo não, fica na vontade do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel, ele fez a vontade do Senhor, e de fato o Senhor garantiu ele dentro da cova dos leões. Talvez você está passando por um momento de tribulação, que você está pensando em retroceder e fazer coisas que não provém do Senhor, mas continua, seja o Daniel em meio à Babilônia. Babilônia nos dias de hoje é o mundo lá fora, o mundo que a gente vive. E Daniel, ele creu que o Senhor, ele ia ser com ele até naquela cova dos leões. E ali o rei, ele exaltou o nome do Senhor mais uma vez através da vida de Daniel. Daniel, ele foi um jovem que ele diferenciou muito. De fato, ele revolucionou aquela época. E ali a Bíblia vai dizer que, chegando no capítulo 10, Daniel, ele já tinha passado por muita coisa, mas mesmo assim ele não tinha negado o evangelho. Só que Daniel, ele era carne como qualquer uma pessoa. E ali Daniel, ele descobriu umas coisas que o Senhor tinha revelado a ele, que entristeceu muito ele. E Daniel, ele estava muito triste, ele estava muito cabisbaixo. E a Bíblia diz aqui porque ele descobriu que a guerra seria prolongada. E tem momentos na nossa vida que é assim, parece que a guerra não vai acabar nunca. Parece que a gente vai travar uma batalha e quanto mais a gente bate, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, mais o inimigo se levanta. E a gente fala: meu Deus, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está comigo nesse processo? Só que mesmo assim Daniel, ele continuou perseverando. E mesmo assim ele ficou triste, porque ele era carne. E ali ele não comeu, ele não bebeu nada por 3 semanas. Por 3 semanas ele não quis fazer nada, ele jejuou praticamente forçadamente. E a Bíblia diz que quando ele pensou que não tinha mais jeito, já tinham passado-se 4 dias, Deus ele enviou um anjo através da vida dele para visitar quando ele estava no rio. E aquele anjo ele veio na direção de Daniel. E aqui no versículo 7, Daniel diz que só ele viu aquela visão, porque tem momentos que é só nós e Deus. Talvez você está passando por um processo e você não está entendendo. Você está falando: fulano é tão meu amigo, ciclano é tão meu amigo. A Bíblia diz que tinha muita gente com Daniel, mas Deus ele queria falar só com Daniel. E aqueles caras, eles saíram correndo, eles se esconderam. E Daniel falou: só sobrou eu, só sobrou a minha aqui. E ali o anjo ele entregou um recado de uma visão da parte do Senhor. E na mesma hora Daniel ele caiu em terra e se prostrou, e tremendo ele ficou mudo. E a Bíblia diz que o anjo falou: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração o desejo de não se contaminar, o Senhor ele tinha ouvido a oração de Daniel. E talvez você está achando que o Senhor não está te ouvindo, mas é porque ainda não chegou o tempo de Deus na sua vida. Porque quando chega o tempo de Deus na nossa vida, não adianta. A gente tenta até correr, tenta se esconder, mas se o Senhor ele vai na nossa direção, a gente até se espanta quando Deus usa um vaso que vem correndo e pega na nossa mão. A gente toma até um susto. Mas o anjo ele disse para Daniel: não temas, Daniel. Ali era uma palavra de conforto para a vida de Daniel. E Daniel ele falou assim: olha, por causa dessas tribulações que eu estou tendo, por causa dessas visões que eu estou tendo, eu estou com muitas dores, eu estou muito triste, eu estou fraco, eu estou muito desanimado. E ali o Daniel ele recebe um renovo da parte do Senhor, um renovo que é só da parte do Senhor. E ele tenta fazer de tudo: olha, eu não tenho mais ânimo para nada. Mas a Bíblia diz que o anjo tocou na boca dele, o anjo purificou ele, renovou as forças dele. E aí falou para ele que ele ia entregar mais visões da parte do Senhor, porque Deus tinha chamado ele. Deus entre tantos jovens tinha separado Daniel, porque Daniel ele se colocou na posição que o Senhor quis. E talvez você nessa noite está achando que não vai valer a pena, mas persevera. Esse é o recado de Deus para a nossa vida: persevera. Talvez você chegou no final de 2019 e um plano que você fez lá no começo do ano ainda não se cumpriu. Talvez quando se findou o ano de 2018, às meia-noite aqui no culto da virada, você dobrou teu joelho e você orou para Deus e você falou: ó, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero conquistar isso, esse ano eu creio que vai ser o ano do meu hino da vitória, esse
esse ano eu creio que Deus vai converter o meu esposo, ou eu creio que Deus vai converter a minha casa, e aí está chegando no final de 2019 e você está achando que você não viu nada. Você está achando que Deus não se levantou ao teu favor, mas não, no silêncio Deus trabalha. Talvez ainda não aconteceu, mas continua tão somente perseverando. Apóstolo Paulo, ele é um grande homem sábio, e ele diz que assim como os atletas correm atrás de uma coroa que é incorruptível, assim somos nós, só que a gente é diferente. A gente corre atrás de algo incorruptível, algo que a gente não vê, algo que a gente não espera, mas a gente sabe que é aquilo que está reservado para nós. E é que a gente sejamos como o apóstolo Paulo foi, como Daniel foi. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que perseveraram na fé e que de fato eles alcançaram a vitória. Talvez você nessa noite entrou desesperado, atribulado de espírito, porque Deus não fez o que você pediu nesse ano de 2019. E terça-feira já é Natal, e na outra semana já é Ano Novo, e já se termina mais um ano. Mas não desiste não, não desanima não. A palavra de Deus diz que mesmo assim Daniel, ele recebeu um renovo da parte do Senhor, e ele entregou as visões, ele entregou tudo que o Senhor tinha colocado para ele. E para terminar, lá no capítulo 12, o que mais me chamou a atenção é que no último versículo Deus fala para ele: tu porém vai até o fim, Daniel. Então vai até o fim. Talvez você chegou aqui nessa noite, eu vou entregar os pontos. Olha, não aconteceu mais nada, esse é meu último culto. Olha, eu não vi Deus fazer nada, mas não, vai até o fim. Deus, ele falou aquilo para Daniel, não porque ele sabia que Daniel ele quer desanimar, mas é porque tem momentos da nossa caminhada que a gente precisa de uma injeção de ânimo. Assim como Deus falou com Josué, a Bíblia diz lá no livro de Josué que Moisés ele era morto, e ali Josué ele estava chorando muito, muito cabisbaixo, e a palavra do Senhor foi: tão somente esforça-te, tente muito bom ânimo, porque tem momentos da nossa caminhada que é necessário Deus falar conosco dessa forma. Tem momentos da nossa caminhada que a gente não está vendo nada, e a gente fala: não é possível, eu vou parar por aqui, Deus não está falando nada. Mas Deus, assim como ele falou com Daniel, é a palavra do Senhor nessa noite: tu porém vai até o fim, vai valer a pena sim. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, achando que Deus não está fazendo nada, mas vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Que coisa linda, meus irmãos. Ô glória! É quando chega o tempo do Senhor na nossa vida. Coisa linda é quando a gente espera, 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 e o Senhor ele atende a nosso clamor. Deus ele atende a nossa petição. E eu estava falando com um amigo meu esse dia, eu falei: olha, de tantas coisas que eu passei, e tiveram esse ano momentos difíceis pra caramba, mas só que na sexta-feira eu acordei com um sentimento de gratidão tão enorme no meu coração. Não porque tinham acontecido coisas ruins, mas porque também Deus tinha feito de fato coisas boas. E eu falei pra ele, eu falei: olha só, a Bíblia diz que Jó, ele fala assim: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora com meus próprios olhos eu tô vendo. Só que eu falei pra ele, só que tem algumas frases que a gente, quando descobre que tem formas de ver e de interpretar de outra forma, a gente vê que de fato a gente está falando a coisa de maneira errada. E eu falei, eu peguei aquela palavra de Jó para minha vida, de quando Jó falou assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas só que eu falo essa palavra de uma outra forma. Eu falo toda vez que eu piso na minha empresa, eu falo toda vez que Deus ele se levanta a meu favor, toda vez que eu vejo Deus resolvendo alguma coisa que eu achei que seria impossível. Eu olho para o céu e eu digo: antes de fato eu te conhecia só de ouvir falar. Então aprenda nessa noite a glorificar a Deus pelas coisas boas. Se acontecem tantas coisas ruins, glorifica a Deus também, mas tenta focar naquilo que Deus ele já fez. Olha até aqui, talvez você olhe para o lado, foi como foi falado aqui. Quantas pessoas não estavam na última Santa Ceia? Quantos irmãos não estão nessa noite aí? Mas louva a Deus porque você está aqui. E isso já é uma forma de você engrandecer o nome do Senhor. Olha quantos ventos passaram. Talvez no início do ano você não tinha nem noção de que você ia estar aqui até hoje. Talvez você pensou no início do ano: olha, esse ano para mim já deu, esse ano já basta, esse ano eu não vou passar nem do meio do ano. Mas seja grato porque você chegou até aqui, mesmo se arrastando. Você fez igual aquela igreja lá de Apocalipse, que tendo pouca força, ela guardou a palavra e não negou o nome. E olha aí, olha você aqui, o ano vai se findar de novo. Semana que vem vai ser o culto da virada e você vai estar aqui de novo. Ainda que Deus não cumpriu com os projetos da tua vida, ainda que você não realizou, que você não deu o teu culto em ação de graça, mas você chegou. E olha quantas pessoas ficaram no meio do caminho. Talvez aconteceram pessoas que você tinha como referência e você falou: não é possível, fulano desistiu, fulano desanimou, eu vou desanimar também. Mas olha você aqui, e seja grato a Deus porque você chegou até aqui. E essa palavra do Senhor
Senhor nas nossas vidas. Tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim, porque assim como o apóstolo Paulo falou, a glória que vai ser preparada para a nossa vida é muito excelente. A gente nem imagina. Tenta tentar seus olhos para aquilo que você não está vendo, porque aquilo que a gente está vendo é temporal, é passageiro. Foi como o nosso pastor foi sábio e disse aqui: essas coisas aí, essa festa de final do ano vem para acabar com muito crente. E essa semana passada, essa semana que passou, tive duas notícias que me deixaram muito abalado, muito triste, e de pessoas que chegaram até essa altura do campeonato e desanimaram. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não posso desanimar, eu tenho que olhar pelo aquilo que o Senhor já fez. Eu era um homem sem valor, sem expectativa nenhuma de vida, mas o Senhor, Ele se levantou ao meu favor. Então, meu irmão, vai valer a pena, persevera até o fim. Talvez você não está vendo nada, mas Deus, Ele fala para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque vai chegar no final do dia, você vai descansar. E ainda diz mais que bem-aventurado é o homem que espera até 1335 dias. Você tem noção do que é isso? Talvez você resistiu a 365 dias, mas olha, Deus diz que bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. E de fato Daniel, ele se animou e ele perseverou até o fim. E que sejamos nessa noite perseverantes. Talvez você entrou aqui desanimado, talvez no começo do ano você estava com maior vigor, mas agora você não está mais. Mas lembra-te de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras. E no livro de Josué me chama a atenção que Josué falou: olha, hoje eu estou velho, mas o mesmo vigor que eu tenho lá atrás, eu ainda tenho hoje. Então busca a face do Senhor, busque o Senhor incansavelmente a cada dia, porque o Senhor é aquele que nos renova. Leia a palavra, busque na palavra de Deus, porque como foi louvado aqui, irmãos, é a palavra que nos vai sustentar a cada dia. Então fica com essas palavras, persevera e saiba que vai valer a pena. E eu agradeço a minha rica oportunidade.